Ora, muito bom dia, início de semana e início também das edições desta semana da Cor do Dinheiro. Hoje é a edição de 9 de março do ano da graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e vamos já dar início à emissão de hoje, com dois alertas. O primeiro é uma espécie de um teaser. Pedir a Vossas Excelências que vão ver o programa de hoje, que pensem durante o programa o que é que está errado no programa de hoje, ok? Há um pormenor que está errado. Vou convidá-los a estar atento, que é para no fim tentarem perceber o que é que aconteceu. Devo dizer que, para aqueles que são mais distraídos, eu no final do programa hei de dizer o que é que está errado, mas já agora, tendo em conta aquilo, deixa-me esclarecer melhor. Olhe para a atualidade dos últimos 3 dias, desde sexta-feira, e aquilo que está errado tem exatamente a ver com isso. Portanto, se não derem conta disso, lá no final do programa estarei aqui de volta para falar do assunto. Por onde é que vamos começar? Ou seja, pelo período antes da ordem do dia, com a questão do coronavírus, porque se tornou uma questão inevitável e inadiável. Começamos pelo facto por registar que nem tudo é mau nestas coisas. Como você já deve ter percebido pela experiência da economia, cada vez que acontecem factos destes, há sempre um momento, ou melhor, há sempre alguns resquícios, alguns elementos que são extremamente negativos, mas depois há sempre uma componente positiva. Ora, a componente positiva que nós começamos a reparar é a queda brutal do preço do petróleo. 2 factos históricos ajudam a perceber isso. Nunca, desde a Guerra do Golfo, estamos a falar desde 1991, o petróleo caiu tão drasticamente no tão curto espaço de tempo. Para você ter uma ideia, estive a fazer umas contas ontem à noite, desde janeiro deste ano até a sexta-feira, o petróleo caiu mais de 35%. Uma quebra brutal e muito concentrada. As descidas nas últimas semanas e nos últimos dias têm muito a ver com isto, que é o efeito, como se diz na economia, às vezes em versão calão, desculpa-me a expressão, o efeito cagaço, que é, bom, se isto está a correr mal, vai correr mal com a atividade económica, portanto, o que vai acontecer ao preço do petróleo, ou melhor, ao petróleo é menor procura e, portanto, o preço cai. A acentuar este efeito está o facto de os grandes produtores de petróleo a nível mundial, como é o caso da Arábia Saudita, como é o caso da Rússia, não se terem conseguido pôr de acordo para baixar a produção. O que sucede nestas alturas, normalmente, é que eles se entendem para baixar a produção e, portanto, ajustar aquilo que é a procura. Ninguém se entendeu, também já percebeu porquê. Os países precisam de dólares, precisam de divisas e, portanto, cada um puxa a brasa à sua sardinha. O resultado está à vista. É óbvio que tudo isto depois tem o reverso. E o reverso é... Isto é consequência de um previsível abrandamento da atividade económica que vai estar relacionada com este vírus, com esta pandemia. Segundo ponto, Portugal. Centrar a análise agora em Portugal. Não sei se já reparou, mas nos últimos dias a situação escalou. Primeiro era um caso, 2, é óbvio que não é um caso 2, já há dezenas de casos neste momento, porque a taxa de infecção e de contágio é muitíssimo elevada face a uma gripe normal e, portanto, tudo quando foi pessoa que teve contacto com alguém com o vírus, de certeza que vai ser infectado. Bom, onde é que isto nos leva? Há regiões do país, particularmente ali no Vale do Sousa, lá em cima, que estão fortemente afetadas. E agora começamos a perceber escolas em quarentena, estabelecimentos que fecham, pessoas que deixam de circular e por aí adiante. Ou seja, nós vamos ter, aliás, já estamos a ter um forte abrandamento da atividade económica em certas zonas do país. Isto em si não é preocupante, porque pode ser uma zona muito limitada. O drama disto é que está a acontecer em zonas de forte atividade económica. Se você for ver, como é o caso de Felgueiras, e como é o caso, se aquilo alastrar a outras regiões limítrofes, então sim, isto é um problema, e esse problema poderá ser potenciado. Porque, imagine só isto, você fecha um estabelecimento de ensino, você fecha uma fábrica, como já há uma,
você fecha ginásios, você fecha zonas onde existe um grande aglomerado de pessoas. Ora bem, isto tem um efeito imediato e brutal na atividade económica. É possível evitar? Não é. É uma questão de sorte, é óbvio que se podia fechar tudo isto, em teoria não se pode, porque as economias estão abertas, porque comunicam entre si, há cadeias de fornecimento estabelecidas. Isto é a realidade do mundo. O que nos leva para o último ponto. Eu vou deixar esta questão da transparência dos autarcas a seguir, que é este. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, os Estados e a irresponsabilidade na saúde. Onde é que eu quero chegar? Nos últimos 30 anos, acelerou-se a abertura das economias a nível mundial. Passámos todos a estar dependentes de todos, às vezes em coisas que parecem uma ninharia, mas não são, porque a economia funciona dessa maneira, porque a sociedade está organizada dessa forma. Portanto, estas cadeias de fornecimento a nível mundial tornaram-se o pão nosso de cada dia. Ora, é precisamente aqui que radica a análise. Alguma coisa vamos ter de fazer nos próximos anos, e a responsabilidade da OMS aqui é muito grande, para garantir que estas normas que regulam o funcionamento de certos aspectos da sociedade, nomeadamente a saúde, são respeitados. Porque senão nós vamos continuar a ter isto de vez em quando, 10 em 10 anos, ou lá o que é, aparece uma epidemia com tendência a tornar-se uma pandemia a nível global, que depois afeta fortemente a atividade económica. E isto leva-nos ao primeiro, aliás, não nos leva ainda ao primeiro ponto da análise, porque temos o caso da transparência dos atos das autarcas. O que é que eu quero dizer com isto? Estava a ver os jornais no fim de semana e a uma certa altura dei com uma notícia que tem a ver com a Câmara de Penamacor, ali na Beira Baixa. A autarca forjou contrato com pais e irmãos de uma ex-vereadora, sua atual chefe de gabinete, para dar cobertura legal a uma obra de quase 150 mil euros, feita ilegalmente 3 anos antes. Para dar verosimilhança ao contrato, em 2018 incumbiu 2 engenheiros de fiscalizar a empreitada acabada em 2015. Ouviu bem? Nós estamos em 2020. A sociedade está muito mais desperta. Hoje em dia, isto não é como há 50 anos, alguém faz uma pequena investigação, então a nível digital hoje é muito fácil, pega nesta informação, põe a circular. A pergunta que eu deixo é, admitindo que tudo isto é verdade, o artigo é do José António Cerejo, um jornalista de público que eu conheço, uma pessoa de quem tenho grande respeito, um grande jornalista, se isto for verdade, explique-me como é que uma autarquia comete uma botada destas. Mais, repara uma coisa, é uma ex-vereadora que agora é chefe de gabinete do Presidente da Câmara. Então, e já agora os engenheiros que foram à obra não perceberam que isto era para uma obra que já tinha sido feita em 2015 e que é ilegal e que agora estava a forjar uma situação? Não perceberam isto? Eu acho inacreditável como é que em 2020, com a transparência, com o escrutínio que as autarcas estão eleitos e todos nós, como é que é possível dar cobertura a uma situação destas? Eu só espero que a Inspeção-Geral da Administração Interna, que é a entidade que fiscaliza estas coisas, apure exatamente o que se passou. E já agora, que a Justiça atue neste caso. Neste e muitos outros. Porque isto é inadmissível. Ok? Isto é utilizar dinheiros públicos para violar a lei. Que é para não chamar aqui outros nomes mais feios. Portanto, esperemos que isto seja corretamente investigado e haja penalizações para quem está por trás disto, admitindo que a história se passou assim. Quero deixar esse alerta, que é para não haver chatices. Bem, então vamos lá para a questão do... Eu vou inverter isto. Eu tinha posto aqui o Presidente da República e a sua quarentena, já lá vou a seguir, mas vamos para a parte da economia. E que tem a ver com aquela história que eu falava há bocadinho de a OMS, a responsabilidade na saúde e por aí adiante. Bem, a pergunta que toda a gente começa a fazer agora é, vem aí uma recessão? Nós não temos a certeza. É muito difícil em economia nós conseguirmos ter
x mais 1, não é? 1 mais 1 igual a 2, como uma ciência exata, é muito complicado dizer estas coisas. A economia é uma coisa que varia muito em função daquilo que é o comportamento coletivo dos sujeitos económicos e dos entes económicos. Ora, mas a verdade é que há certas notícias, certos factos, certos acontecimentos a nível mundial que, pela repetição, pelo impacto que têm, começam a fazer recear ou perigar uma recessão. Eu acho, sinceramente, que estamos perante um desses factos. E porquê é que eu digo isto? Porque há uma sucessão de fenómenos a acontecer. Olha, por exemplo, quebras brutais dos mercados. Quebras no preço do petróleo, quebras no preço de mercadorias, quebra no preço dos mercados financeiros, particularmente dos mercados capitais. Isso é bem evidente nos últimos dias. Nas últimas semanas havia pessoas que, analistas do mercado, diziam assim: não, isto são correções e tal. Desta vez já não estão a dizer isto. As quedas são pronunciadas. Portanto, o risco de recessão existe. Olha, pega na economia como Portugal. Turismo. Muito dependente de turismo. De criação de riqueza, de serviços, de divisas, não é, que o país precisa, e pode ter uma ideia disto. Já não é o efeito apenas de Portugal estar dependente de outras economias, é o efeito direto, imediato, sério no turismo. Hotéis, serviços, alojamento local, por exemplo, onde já se notam umas quebras muito grandes, inclusive em Lisboa e no Porto. As notícias que os hotéis estão a ter muitos cancelamentos e que eles aceleraram nas últimas 2 semanas, tudo isto tem um impacto profundo. Portanto, agora multiplique isto por outras economias. Muitas pessoas perguntam assim: porquê é que o maior surto europeu aconteceu em Itália? O segundo maior número de mortes na Europa, aliás, no mundo, é em Itália. Porquê é que o norte de Portugal foi o mais afetado? O caso de Itália é evidente, é o turismo. Bom, se não tivesse acontecido em Itália, se o vírus aparecesse mais tarde, provavelmente seríamos nós a ter o efeito mais pronunciado. Ou seja, o que nós estamos a presenciar neste momento é uma sucessão de acontecimentos e de factos que faz recear, de facto, a evidência ou a ocorrência de uma recessão. Bom, onde é que isto nos deixa? Numa situação preocupante, porque a nossa economia está muitíssimo dependente do turismo. Na criação de riqueza, nos postos de trabalho. Eu quero recordar-lhe que a quebra do desemprego de 17% em 2012 para 6,pouco% no ano passado tem muito a ver com o efeito do turismo. Portanto, o efeito vai ser duro, o efeito vai ser grande e esse efeito já está a notar. Eu posso dizer mais, que é uma coisa que não está aqui. Isto está a apanhar completamente de surpresa o Governo. Nos últimos dias, o Primeiro-Ministro assustou-se, o próprio Ministro das Finanças assustou-se. Eu hei de voltar a este tema amanhã para explicar um bocadinho porque é que qual é a forma como o Governo está a lidar com isto, mas, de facto, ou melhor, o Governo foi apanhado de surpresa. Ninguém estava à espera que o efeito fosse tão forte, fosse tão pronunciado e, sobretudo, ninguém estava à espera que as previsões mais feias se tivessem a cumprir. Portanto, o risco de recessão existe sim, senhor. Como lhe disse há bocadinho, o melhor sinal disso é o desassossego brutal dos mercados dos últimos dias. Vamos ao Presidente da República. Como sabe, na semana passada tínhamos dado conta aqui de sozinho na casa de banho. Desta vez podemos criar uma saga. Desta vez temos a versão sozinho em Belém. E porquê? Porque o Presidente da República, parece que um dos miúdos da Escola de Felgueiras, que foi à Presidência da República, estava infectado e estará contagiado outras pessoas e o risco de que isto tenha chegado ao Presidente da República é grande. Portanto, o Presidente da República vai estar de quarentena. A primeira pergunta que se pode fazer é: faz sentido? Faz, sim, senhor. Faz sentido porque o risco é grande e nós já percebemos que a taxa de transmissão é também elevada, mas o Sr. Presidente da República é uma pessoa que já com 70 anos, é uma pessoa que tem alguns problemas de saúde e, portanto, se nós todos estamos em risco, e isso é preocupante apanhar o vírus, imagino que é uma pessoa naquela situação, portanto, faz sentido. Agora, a pergunta: Marcelo Rebelo de Sousa foi imprudente? Bom, para aqueles que acham que as pessoas têm que se remeter a uma conchinha, fecharem-se ali e não fazer mais nada, foi. Para aqueles que acham que a vida tem que continuar como normalmente, como é o meu caso, não tenho dúvida nenhuma em dizer que o Presidente da República fez aquilo que tinha a fazer. Bom, podemos dizer que ele precisava ter nada ali aos beijinhos, agarrado, abraçado às pessoas. Bom, isso tem a ver com estilos, não é? E isso pode ser questionado. O que não podemos questionar é o Presidente da República querer passar para o país uma imagem de normalidade
e de racionalidade. Portanto, vamos aguardar com tranquilidade a ver qual é o efeito do teste e já agora se durante a quarentena do Sr. Presidente da República, que neste caso são 15 dias, que vai prejudicar a agenda dele e de muita gente, naturalmente, 3.700 pessoas, olha, muito obrigado por estar a referir isto, é quase um recorde, quase um recorde. Bem, e portanto, aguardemos, porque a última coisa que se pode fazer é estar a dramatizar situações destas e estar a entrar em pânico. Não vale a pena e, sobretudo, não vale a pena. Vale a pena nós pensarmos que as economias são muito afetadas por este tipo de fenómeno. Ponto seguinte. O público de hoje diz que os portugueses estão a trocar de hospital. Ouviu bem? O que é que diz o público? Olha, tempos de espera na saúde levam milhares a trocar de hospital. A explicação é esta. Em 3 anos e meio, mais de 700 mil portugueses escolheram ser tratados em hospitais fora da sua área de residência. Como já percebeu, as consultas mais procuradas que são as que registram maiores tempos de espera. Eu já lhe dei conta aqui de haver um número crescente de pessoas da classe média baixa que está a contratar seguros de saúde, porque prefere pagar 15 euros no hospital privado ter que esperar um ano e meio por uma consulta num qualquer desastre chamado SNS. Bom, vamos a isto. Primeira pergunta. Está surpreendido? Eu não estou. Porque, de facto, a lei mudou e permite, por exemplo, o meu hospital da minha área é Santa Maria, eu posso ir a outro hospital qualquer. Ainda bem que assim é. Porquê? Porque os hospitais não são iguais. A gestão dos hospitais não são iguais e, portanto, há uns que são mais competentes do que outros. Isto é um facto da vida. E é bom nós reconhecermos factos da vida. Ou seja, se eu sou utente de uma certa região, prefiro ir para outra, porque esse hospital pode-me dar maiores garantias de me servir do ponto de vista de saúde. Isto cria uma coisa muito importante, a concorrência, que é assim, se eu for o gestor do Hospital Santa Maria, mas eu puder ir a um hospital qualquer de um concelho aqui limítrofe, e se eu transitar para outro hospital, isto vem colocar pressão sobre a gestão deste hospital. Isto é um exemplo, não estou a dizer que seja o caso. Eu tenho excelente impressão, devo dizer-lhe, dos profissionais de saúde em Portugal. Desde enfermeiros, até técnicos auxiliares de diagnóstico, até médicos. Tenho a melhor impressão. Não está isso em causa aqui. Percebe? Está em causa é o sistema, a forma como funciona o edifício da saúde. Bom, portanto, isto coloca pressão. Que é assim, se eu for gestor deste hospital, começa a haver uma transição muito grande para ali. Há duas coisas. Primeiro, o meu orgulho próprio. Eu sei que há gente que não tem orgulho. Mas eu, como profissional, quero saber que o meu hospital não está a perder gente por problemas de falta de qualidade, ou atraso, ou seja o que for. Mas agora vem outra parte. Eu gostava de saber se o Ministério da Saúde penaliza quem fica para trás e quem perde utentes por causa de problemas de gestão do próprio hospital. Ou seja, o que eu quero saber aqui é, aquele hospital que está a ter um crescimento de pessoas está a ser beneficiado e o outro está a ser penalizado porque está a perder pacientes, porque isso tem a ver com a falta de qualidade dos serviços de saúde. Eu vou-lhe dizer uma coisa, eu não tenho a certeza disto e não vi a análise toda do público, não sei se responde ao problema, mas é uma suspeita que eu tenho. Ora, isto é que está errado. E você vai ver que no dia em que se começar a fazer isto, você vai ter o PCP, o Bloco de Esquerda, o PS e até gente do PSD a mandeirar-se ao ar. Porquê é que se vai penalizar não sei das quantas? Tem que ser penalizado, porque nós somos avaliados na vida, a nossa vida é uma avaliação permanente, percebe? Eu tenho neste momento 3.800 pessoas em direto, é um recorde, como estão aqui as pessoas a dizer. Repare uma coisa, eu sou avaliado todos os dias porque eu faço aqui, porque se eu fizer uma má análise, se eu não estiver a fazer a melhor análise para quem está desse lado, eu sou penalizado. E isso é justo. E, portanto, isto multiplica-se por variedíssimos setores da sociedade, da nossa sociedade. Nós somos avaliados todos os dias e temos que ter consequências para os problemas de avaliação que nós temos. Se fazemos um grande trabalho, devemos ser beneficiados. Se fazemos um mau trabalho, ou corrigimos, ou somos penalizados. Portanto, é isto que é importante percebermos nos hospitais. Porque senão torna-se injusto para outro hospital onde não há crescimento de pessoas, porque coloca sob pressão os próprios serviços e recursos, e os outros continuam a receber a mesma coisa e fazem um trabalho de porcaria. Ou seja, não têm incentivo nenhum para melhorar. É isso que nós temos de estar atentos. Bom, sigamos para bingo. Ponto seguinte da agenda. Vá lá, dê um salto ao Jornal de Negócios de hoje. Nós estamos quase com 20 minutos, estamos sim senhor. Dê um salto ao Jornal de Negócios de hoje. O Presidente da Associação dos Hospitais Privados de Portugal chama lá a atenção para duas coisas. A primeira é,
Um surto não se combate com a ideologia. Se você olhar para aquilo que são as declarações dos partidos, sobretudo de esquerda, nos últimos dias, aquilo é tudo a pancada do SNS, SNS, SNS. Inclusive, eles não percebem que o SNS não é o edifício, percebe? Não percebem. Tem uma limitação mental. Não percebem que o SNS não é os edifícios, nem é o público. A saúde é que é pública. E nós temos que, quem presta essa saúde é relevante se é uma instituição pública ou se é uma instituição privada. Ora bem, o Dr. Oscar Gaspar chama a atenção para isto. Não se combate um surto destes com ideologia. E porquê é que ele chama a atenção para isto? Porque os hospitais privados ainda não foram ouvidos nesta matéria. Valia a pena o Estado pensar que não existe, que a pior coisa que pode acontecer aqui é um exclusivo no tratamento destas matérias. Porquê é que os hospitais privados vão ser excluídos disto? Os hospitais privados não têm, em alguns casos, mais condições para prestar aquele serviço? Nomeadamente pessoas que venham a ser infectadas, pessoas que já estão infectadas, quarentenas, isolamentos por aí dentro, não tem. Porquê é que nós pomos, sobretudo em momentos destes, a pressão sobre a ideologia? Isto não faz sentido nenhum. Mas olha, deu um salto ao Jornal de Negócios para ver a entrevista do Dr. Oscar Gaspar, que não é numa pessoa, atenção, não me venham dizer que é direita, não é, ele trabalhou com governos de esquerda, mas vale a pena ver porque isto equaciona, leva-o a pensar em aspectos anacrónicos que você continua a ter no sistema de saúde em Portugal. Bom, já vamos com 21 minutos. Eu quero agradecer a quem está desse lado, quero agradecer, olha, é um recorde hoje outra vez, 3.800 pessoas em direto, quero agradecer a vocês e quero pedir a quem está a ver e quem vai ver que faça aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Amanhã às 8, cá estarei de novo para fazer a análise diária consigo. Obrigado, com licença e até amanhã.